Francisco, a quem eu conheço de longa data, vários amigos aí participando, eu estou vendo aqui a lista de participantes. Eu acho que o Francisco Cardoso é totalmente desnecessário a apresentação formal, mas lembrando, como o Fernando já disse, ele é um alagoano que migrou para Minas Gerais e passou um tempo nos Estados Unidos, no Texas. Então, o Francisco conseguiu morar no Texas sem pegar aquele sotaque, né, Francisco? Sem pegar aquele sotaque inglês texano, falou inglês fluente sem o sotaque, e conseguiu morar em Minas Gerais também, sem absorver o sotaque do mineirês. A forma que ele fala português perfeito, fala inglês absolutamente perfeito. Está presente em todos os grandes. Alguém falou alguma coisa? Ah, tá. De forma que esse assunto é de ponta, é um assunto que tem tido nos últimos encontros internacionais e nacionais, essa questão do estadiamento biológico. É um assunto polêmico e ninguém melhor do que Francisco para estar absolutamente acompanhou desde o início o começo dessa necessidade da definição biológica, do estadiamento biológico da doença de Parkinson, que até então era clínico, como todos nós sabemos. Mas havia algumas falhas, já que o padrão ouro era a demonstração da doença pelos corpos de Levy, pela alfa-sinucleína. Então, vem-se em busca, há décadas, de um biomarcador. E aí surgiram algumas possibilidades nos últimos anos, na última década, nos últimos 5 anos, e aí então se partiu para essa definição. Então, o professor Francisco Cardoso vai nos brindar com essa aula, que é absolutamente assunto de... Francisco, bem-vindo. Roberto, muito obrigado pelas palavras assim gentis e exageradas. Nós somos amigos de longuíssima data e desde exatamente quando eu retornei dos Estados Unidos e, numa ocasião, um encontro organizado pelo professor Roberto, e que foi muito importante na minha carreira por vários motivos, para me familiarizar com o ambiente, né, de movimentos anormais no Brasil, que era muito limitado à época, e também foi uma oportunidade de ter contato com o professor Andrew Lees, e isso gerou uma amizade, uma colaboração muito grande. De maneira que eu tenho várias razões para ser muito grato ao professor Roberto Prado, e sempre é um prazer, um orgulho, uma satisfação ser convidado aqui pelo meu também amigo e conterrâneo, né, o Dr. Fernando Gameleira, que desempenha um papel muito importante aí nas neurociências clínicas no Brasil, e em particular em Alagoas. Aí, né? E o grupo, né, aqui do professor Gilberto Macedo, na minha apresentação anterior, eu fiz uma breve alusão a ele, inclusive citei uma foto, né, e era um assunto de Coreia e que tinha a ver, e o professor Gilberto Macedo realmente é uma figura assim, muito carismática, emblemática e importante na história brasileira. E eu fico muito contente, Fernando, que você seja assim, sempre um divulgador da importância que ele teve, tem, e inclusive chamar o seu grupo de estudos Gilberto Macedo. Né? Mas, como o professor Roberto Prado mencionou, esse é um assunto de fato palpitante na área de doença de Parkinson, essa apresentação, que é basicamente a mesma que eu fiz alguns meses atrás no nosso Congresso Brasileiro de Neuro, e cabe a pergunta se já é hora de definir e estadiar biologicamente a doença de Parkinson. São dois conceitos distintos e nós vamos abordar isso aí. Né? Então, deixa eu ver cá como é que eu consigo passar aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar aqui de tela e para fazer a passagem. Acho que agora passou mesmo, né? Esses são os meus conflitos de interesse. Então, a princípio, nós vamos falar sobre o que Francisco, é diagnóstico. não está passando não a tela, está aparecendo uma foto aí da sua casa. E agora? Eu estou vendo aqui. Eu tô vendo o sumário, está aparecendo para mim. Está aparecendo aqui?
O Ah, sumário, eu tô... Parece normal. Sumário Tá tá normal. normal. Tá normal, sim, tá. Tá. eu preciso Sumário. ver, no entanto, como é que eu passo, porque para eu passar, eu passo para essa tela. Essa tela aqui vocês estão vendo agora ou não? Sim. Tela de sumário. Isso, aí passamos agora para o diagnóstico e estadiamento biológico ideal agora. Isso. Passou? Perfeito. Ótimo, perfeito. Então, ótimo, resolvido aí o pequeno problema técnico. Então, voltando aqui, esse é uma sequência do raciocínio aqui nosso. Primeiro, as características de diagnóstico e estadiamento biológico ideal. E aí eu vou me deter um pouco em câncer de mama, parece algo muito disparatado para nós todos aí que temos interesse em somos mesmo neurologistas, e aí vem essas duas propostas de diagnóstico e estadiamento em doença de Parkinson, que na verdade são recentes, são desse ano, e que geraram uma profusão grande de opiniões a favor, contra, e eu diria que, como o professor Roberto Prado mencionou, há uma controvérsia muito grande, que decorre basicamente dessas duas propostas. E nós temos que nos deter especificamente na alfa-sinucleína e nos ensaios de amplificação, porque, como nós veremos, essa é a pedra angular dessas duas propostas. Mas vamos então prosseguir e falar sobre o diagnóstico e estadiamento biológico ideal. Isso se aplica, é importante deixar claro, para qualquer doença, para qualquer entidade nosológica humana. Não, obviamente, isso vai muito além da neurologia, da oncologia. Então, isso precisa ser desenvolvido a partir de dados, né? A expressão em inglês é data-driven. Isso não pode ser meramente uma opinião de especialistas, por mais capazes que eles sejam. E é preciso que seja um grupo inclusivo de autores. Essa palavra inclusivo aí, que soa muito em inglês, de fato é uma tradução, é um grupo de pessoas que sejam representativas das diferentes realidades globais, porque essas escalas, né, esses critérios, quando desenvolvidos, eles se aplicam globalmente, não apenas à América do Norte e à Europa Ocidental. É necessário, idealmente, que haja uma correlação muito íntima com a patogênese da condição que nós estamos considerando, e muito importante, porque esses critérios eles são desenvolvidos com vistas a se ter um melhor estudo de medidas terapêuticas. Isso precisa ter uma correlação com o prognóstico, que tem importância clínica, é evidente, e definir opções terapêuticas. E é uma questão, né, fundamental, como eu aludi agora há pouco, que é necessário que a grande maioria, né, dos portadores de doença e dos profissionais de saúde que lidam com essa doença, que eles tenham acesso a isso aí. Então, esses são os critérios que devem ser preenchidos, né? Bom, vamos então agora passar para câncer de mama, porque é um exemplo muito interessante, eu acho que muito importante aqui para nós e que, de certa maneira, oncologia, de um modo geral, funcionou como o primeiro passo que tem inspirado as tentativas em neuro, né? Uma delas é para a doença de Alzheimer, por exemplo, são inspiradas na oncologia. Então, vamos pegar esse exemplo do câncer de mama. Isso aqui é uma publicação educacional da Sociedade Americana de Combate aí ao Câncer, né? Então, para vocês terem uma ideia, a primeira tentativa de ser feita esse estadiamento e critério diagnóstico, isso foi em 1943, quer dizer, um período realmente muito longo que tem. E aí criou-se o famoso sistema TNM, que, imagino, né, todos os estudantes de medicina são familiarizados com esse sistema, né? E ele, gradativamente, ele foi adotado, então, primeiro por uma entidade internacional,
E os americanos tendem a ser, né, genericamente falando, algo isolacionistas, centrados sobre si mesmos, e eles é, aceitaram também isso alguns anos depois, 9 anos depois. E algo muito importante é que isso é submetido a atualizações. Então, esse critério aqui, essa referência que eu cito, é de 2018, até onde eu sei, é a última atualização, e elas resultam, né, até cito aqui o texto original em inglês, de um grupo de especialistas nisso aí. Né? São especialistas de diversas áreas, por exemplo, no caso de câncer, né, existem oncologistas clínicos, né, radioterapeutas, patologistas, e assim por diante. Todas as nuances e facetas da doença, elas são levadas em consideração por isso aí. E um aspecto central, e eu voltarei a isso ao discutir aqui a situação em doença de Parkinson, que ele é gerado por dados. Então, vejam bem, é claro que é uma enfermidade muito frequente, né, câncer de mama, mas ainda assim é um número maciço de pacientes aqui. Então, foram mais de 330 mil casos de câncer de mama, né? E num período de tempo curto, de 2 anos, isso são um banco de dados internacionais, o que é uma coisa importante, quer dizer, são doentes de todos os cantos aí do globo, né? Então, além da evidente importância clínica, aí, esse tipo de classificação é relevante para, né, os brasileiros, mas é relevante para asiáticos, africanos, americanos, europeus e assim por diante. Mas isso dá um poder estatístico, né, com na geração dos dados muito grande. Né? Então, há uma solidez metodológica e que há essa preocupação com acesso. Eles, inclusive, dizem, né, que esse novo sistema de estadiamento, ele incorporou biomarcadores que modificam a classificação TNM, né, e eles reconhecem, por exemplo, que, né, a genotipagem, né, ela não é disponível a maioria, na verdade, dos oncologistas, o que é uma afirmativa muito interessante. Né? Então, eles adaptaram essa classificação para os biomarcadores que são frequentemente, né, utilizados e sem necessariamente um compromisso de abraçar aquilo que seria o mais moderno, o mais sofisticado, mas sim o que é possível de permitir um acesso global. E eu queria também ressaltar nessa classificação de câncer de mama que isso não se baseia em apenas um biomarcador, são vários biomarcadores. Né? Essa é uma revisão muito interessante no JAMA, aí, de 5 anos atrás, e que eles dividem aqui os 3 tipos principais de câncer de mama, né, e de acordo com essa classificação. Então, vejam que há uma definição patológica, há uma preocupação com patogênese, com prognósticos, com sintomas, e essa questão de sintomas aí também leva em conta modalidades terapêuticas. Obviamente que não é a intenção aqui nossa de entrar nos detalhes mesmo, porque evidentemente eu não tenho competência, mas o que é importante gravar de mensagem, e para mim, quando eu estudei e estudo esse tipo de critério de diagnóstico e de estadiamento, é que, de alguma maneira, satisfaz todas essas variáveis. Né? Então, por exemplo, uma mulher que tem um câncer de mama que é triplo negativo, vejam que o prognóstico é muito ruim, né? São 10 meses de sobrevida e completamente diferente, né? Isso se há doença metastática, né? Completamente diferente das que expressam receptor, né, de hormônio, mas que são negativos aqui para esse outro marcador que pode viver 5 anos. Né? Então, isso tem uma relevância clínica, né? E, evidentemente, essa relevância clínica ela se mostra também quanto à terapia. Então, as terapias elas são inteiramente diferentes em cada um desses tipos. Né? Então,
é uma classificação que ela é muito importante, do ponto de vista clínico. E aí eu queria já deixar muito claro que, a despeito dos comentários que eu farei ao longo da apresentação sobre as propostas atuais, eu quero deixar muito claro que a posição pessoal minha e de muitos colegas que compartilham essa mesma opinião é que não se trata de ser contra a diagnosticar e a se fazer estadiamentos levando em conta critérios biológicos. Esse não é o ponto. Isso, quando feito dessa forma que os oncologistas já conseguiram, representa um grande avanço para os pacientes, né? Isso realmente melhora o cuidado que é oferecido a essas pessoas. Não, o ponto não é esse. O ponto que nós queremos discutir aqui é se, nesse momento, né, do nível de conhecimento na doença de Parkinson e doenças correlatas, se nós temos elementos que permitam reproduzir algo tão eficaz, né, quanto essa classificação em oncologia, né? Então, resumindo isso aí, essa classificação foi desenvolvida a partir de dados, é um grupo muito grande de autores, né, usa numerosos marcadores, a correlação com a patogênese é relativamente boa, não é perfeita, daí o sinal de mais ou menos, mas permite uma definição de prognóstico e de opções terapêuticas, e é disponível globalmente, né? Então, isso representou realmente um salto muito importante, né, para o cuidado de mulheres com câncer de mama, né? Então, vamos ver agora a situação em doença de Parkinson e doenças correlatas. Bom, o que eu chamo aqui de doenças correlatas são as seguintes entidades: demência por corpos de Levy e transtorno comportamental do sono REM, idiopático. Ainda se diz idiopático, embora mais e mais há elementos que digam que se trata provavelmente de um estágio clínico que antecede o aparecimento de outras enfermidades, especialmente demência por corpo de Levy, mas também a própria doença de Parkinson e uma outra enfermidade que eu diria que é razoavelmente correlata, não é intimamente correlata, é a atrofia de múltiplos sistemas, porque ela tem deposição de alfa-sinucleína, embora nós veremos em breve uma deposição de alfa-sinucleína muito diferente. Bom, a primeira classificação, e aqui não é um estadiamento, ela foi desenvolvida por uma iniciativa do professor Anthony Lang, de Toronto, né? Com a colaboração muito próxima do também professor, mas esse em Munique, Günther Höglinger, que é o primeiro autor do estudo aqui. Mas há uma participação de pessoas que são muito ilustres na área, mas é um grupo pequeno, esse é o primeiro ponto. E eu tenho uma familiaridade boa com a sistemática aí que foi feita, então isso aqui é uma opinião de especialistas, né? Esse grupo, durante alguns meses, se reuniu através de Zoom, cada membro do grupo ou membros participava de uma determinada contribuição, mas não houve uma revisão sistemática da literatura, por exemplo, não se fez uma análise de bancos de dados, né? Nem bancos de dados modestos. Então, o que esse grupo propõe para classificar é levando em conta 3 elementos. E aqui há uma intenção realmente de mimetizar aquela classificação oncológica. Então, o primeiro é o gene, né? Então, o gene é pequeno aqui, a ilustração, mas você tem genes, né, negativos no sentido de ausentes, e genes positivos, né? Eles chamam aqui de status genético indeterminado, né, nessa situação. O outro elemento é um elemento da alfa-sinucleína, que essa alfa-sinucleína pode ser determinada
através, né, desse teste de SAA, nós vamos tratar daqui a pouquinho para explicar o que é isso, é um ensaio de amplificação, né, na verdade, tá aí, essa sigla, SAA, que pode ser no líquor, pode ser na pele, né, e algumas outras áreas corporais, por exemplo, também biópsia de glândulas salivares, né, há vários outros setores. E, por fim, o outro critério é um critério de evidência de neurodegeneração. E essa evidência de neurodegeneração, ela é fundamentalmente definida por exames de imagem. Então, pode ser, por exemplo, né, algumas modalidades de ressonância que estudam nigrossomos, mas pode ser também uma outra possibilidade, exames de imagem funcional, como, né, que é disponível aqui no nosso meio, a cintilografia com TRODAT, né, nos Estados Unidos, na Europa, não se usa isso, usa-se um processo que é semelhante, mas com outro isótopo, que é o DAT-SCAN, né? Mas ambos fazem uma análise, na verdade, do transportador de dopamina. Então, a partir de um jogo aqui, né, dessas siglas, eles encaixam diferentes modalidades clínicas. Por exemplo, a doença de Parkinson genética, né, que pode ter duas diferentes mutações, pode ser no próprio gene da alfa-sinucleína, ou, por exemplo, do GBA, né, que é da cerebrosidase, aqui, que é um gene da doença de Gaucher, né, a galactocerebrosidase, e as formas esporádicas da doença de Parkinson aqui, né, que existe. Um ponto a salientar dessa classificação, né, proposta aí pelo Tony Lang e seus colegas, é que há uma preocupação em correlacionar esses diferentes jogos, essas diferentes combinações de genes, presença de alfa-sinucleína ou não, e evidência de neurodegeneração, nos termos que nós usamos na prática, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, que é especificamente relacionado à doença de Parkinson, né? Agora, uma terceira assim, afirmativa, e que essa é uma afirmativa a qual nós retornaremos mais para o fim da apresentação, é que eles escrevem que não há um compromisso com a presença de dados clínicos. Isso significa que alguém pode ter um jogo desse aqui, qualquer, e ser inteiramente assintomático, e ainda assim vai receber, por exemplo, um diagnóstico de doença de Parkinson esporádica, né? Ora, e isso é um conceito que é polêmico, né? Porque milenarmente, isso não é algo de décadas, de séculos, mas de milênios, médicos e a medicina definem doença através da presença de manifestações. E há uma ruptura com esse paradigma, assim, ao qual todos nós fomos expostos, né? E assim, centenas, milhares de gerações que nos antecederam também. Talvez vocês tenham tomado conhecimento que no último número do JAMA Neurology, né, o professor Bruno Dubois, de Paris, ele escreveu, juntamente com um grupo de colaboradores internacionais, que inclui aqui do Brasil, né, o professor Paulo Caramelli, meu colega aqui, o professor Leonardo Cruz, também daqui, o professor Ricardo Nitrini, uma avaliação de uma proposta semelhante a essa, mas para a doença de Alzheimer. Essa, na verdade, de Alzheimer é anterior à nossa, né, e acabou de ser publicado há poucos meses, uma atualização onde uma das conclusões dessa atualização é que, por exemplo, um recém-nascido pode ter marcadores biológicos que esses autores pensam serem diagnósticos de doença de Alzheimer e receber um diagnóstico de doença de Alzheimer.
Então, o Bruno de Bois e esse grupo grande de pessoas, inclusive esses ilustres colegas e amigos nossos brasileiros, se levantam contra essa ideia. E um dos argumentos que eles usam é que uma porcentagem significativa de pessoas que têm esses marcadores, me refiro à doença de Alzheimer, eles não desenvolverão qualquer sintoma. No caso de Alzheimer, já há segmentos prospectivos longitudinais. Então vejam que é um terreno minado aqui, esse no qual os autores entraram, que não é isento de controvérsias. Bom, um grupo trabalhando separadamente, mas sob a égide da Fundação Michael J. Fox, especificamente com um assessor científico sênior deles, que é um colega neurologista, mas que na verdade nunca praticou neurologia, ele sempre trabalhou no FDA, de onde ele saiu há pouco, que é o Dr. Billy Dunn, criou então esses critérios que eles se chamam NSD ISS. NSD significa Neuronal Synuclein Disease, quer dizer, uma doença da alfa-sinucleína neuronal. E o ISS é um sistema de estadiamento, International Staging System, sistema de estadiamento internacional. Um grupo pequeno de autores que, a exemplo do que eu mencionei a respeito da classificação Syngeneu, esse grupo se reuniu. Eu tive a oportunidade, por conta da presidência da MDS, de assistir 2 dessas reuniões em Washington, reuniões relativamente rápidas. E esse grupo, então, propôs essa classificação, que é uma classificação que ela primeiro define diagnóstico. A segunda característica, e isso a diferencia da proposta anterior, é que ela se propõe a estadiar a doença. E aqui o elemento central, o que é indicado, inclusive, pelo termo NSD, é a presença de deposição de alfa-sinucleína, mais uma vez mensurada por esse sistema SAA. E aqui, igualmente, o outro grupo, não há um compromisso em se correlacionar com achados clínicos. A existência de um marcador positivo biológico, para esses autores, já define a existência dessa entidade NSD. E um passo ainda mais ousado desse grupo é simplesmente ignorar a palavra doença de Parkinson, ignorar a palavra demência por corpo de Levy, ignorar transtorno comportamental do sono REM. Isso foi abolido, de acordo com esses autores nessa classificação. Então vejam que não há nenhuma, por exemplo, esse estágio aqui que eles chamam de 1B, essas pessoas já têm características patológicas, indicativas de uma função lá, nigroestriatal, mais algum sinal de disfunção dopaminérgica, mas uma disfunção dopaminérgica bioquímica apenas. E aqui eles falam bem, nenhuma evidência de sinal, de sinais ou sintomas clínicos aí. Então, esses doentes bastam ter se há um passo até mais ousado aí, na minha opinião, é que algumas pessoas que elas não chegam nem a ter deposição de alfa-sinucleína, e muito menos um sinal de disfunção da dopamina, mas só de ter uma variante genética potencialmente patogênica, e esse indivíduo já recebe essa denominação. Bom, uma outra consequência dessa proposta é que há um grupo que pode chegar, em algumas séries, até 15% de doentes que nenhuma pessoa, inclusive os próprios autores,
discutiria que tem um diagnóstico de doença de Parkinson, mas esses doentes eles não têm alteração na alfa-sinucleína. Nós vamos voltar a esse ponto, que é um ponto muito importante. E ainda assim, esses autores, eles excluem essas pessoas. Então, eles falam, não, esses indivíduos eles são um outro grupo biológico, isso não tem nada a ver. Quer dizer, e aí cria uma situação que ela é muito difícil, né, de se lidar com ela clinicamente, porque são indivíduos indistinguíveis clinicamente, né? Então, isso é um desserviço, essas pessoas ficam realmente fora, né, dessa classificação. Agora, uma característica que eu me permito dizer irônica dessa classificação é que os indivíduos eles começam a ter, numa certa altura, sinais e sintomas clínicos. E aí eles avançam aqui do 2 até o 6. E o que é curioso, embora eles não mencionem nessa tabela, mas o texto é muito claro, e nas apresentações que os autores fazem, a primeira autora é a doutora Tânia Simone, que é uma neurologista que trabalha em Chicago, na Northwestern University. Uma pessoa importante é o Ken Merrick, que eu diria que ele foi neurologista, ele foi formado como neuro, mas ele não trabalha com atividade clínica há uns 40 anos aproximadamente, né? Então, nas apresentações desses dois autores, eles lançam mão de critérios que são baseados não na presença de alfa-sinucleína modificando, não na presença de, por exemplo, mudanças no trodático, que elas não costumam acontecer ao longo da doença, mas eles lançam mão de âncoras para separar esses diferentes grupos da velha da PDRS e da MDS. Então, isso é claramente um paradoxo, porque é uma proposta que se dispõe, que ela propõe-se a ser biológica, mas ela não consegue fazer distinção biológica dentro desses indivíduos, que são, na verdade, os indivíduos que nós vemos na prática clínica, aí, né, que têm sintomas, são os que nós recebemos, né, nos nossos consultórios, nossos hospitais, ambulatórios, etc. Então, essa classificação ela não tem uma âncora biológica, na verdade. Então, há, já por essa apresentação, né, agora assim, panorâmica, e os artigos foram publicados em janeiro desse ano, no Lancet Neurology, são artigos que eles expõem mais detalhes isso aí. Então, vamos passar para frente. Vamos falar um pouquinho, então, da alfa-sinucleína, porque as duas classificações, elas se baseiam fundamentalmente na alfa-sinucleína e nesses ensaios de amplificação. Então, a história, ela remonta ainda ao final do século XX, quando se descobriu que o principal componente do corpo de Levy, que é um marcador clássico, né, anatomopatológico, né, da doença de Parkinson e dessas doenças correlatas. Então, antes achava-se que era ubiquitina, mas, na verdade, o maior componente é a alfa-sinucleína. E aí se estudou muito a alfa-sinucleína. Nós não sabemos, na verdade, qual é a função biológica dessa proteína. Mas há, então, uma ideia. Vejam que já em 2013 isso aqui foi articulado, que essa alfa-sinucleína ela pode sofrer mudanças, né, na sua conformação, e por que essas mudanças acontecem? Há uma multiplicidade de causas, isso pode ser por razões genéticas, pode ser provavelmente por fatores ambientais, não importa muito essa discussão agora, mas deixa de ser forma solúvel, então elas formam oligômeros, que esses oligômeros geram então as fibrilas amiloides, que elas assumem essa forma laminar e que então resulta na formação do corpo de Levy. Posteriormente, né, viu-se que há indícios de que essa alfa-sinucleína modificada
aí a parte superior da figura, ela tem a possibilidade de migrar de uma célula para outra, o que levou, então, alguns autores, especialmente o Stan Prusner, né, que é o sujeito que ganhou o prêmio, um neurologista, né, que ganhou o prêmio Nobel por conta das descobertas relativas a doenças priônicas, aí doenças priônicas, Creutzfeldt-Jakob e suas, né, diversas variantes. Então, há alguns autores que né, passaram a propor, inclusive, que a doença de Parkinson poderia ter esse componente priônico também, né, de acontecer migração por diversos mecanismos. Esse artigo aí, essa Nature Reviews of Neuroscience, discorre isso aí. Bom, e aí juntou-se com uma outra proposta, igualmente muito popular, que é o estadiamento de Braque. E aí, muito assim, sucintamente, alguns pontos a respeito do estadiamento de Braque. O primeiro deles é que ele se baseou não em perda neuronal, mas sim na presença de corpo de Levy, que são coisas distintas, eles não andam exatamente correlacionados. No final das contas, importa mais o que se perde de neurônio, né? E o estadiamento, né, do Braque, que é um anatomista, na verdade, né, alemão, ele se baseou em análise de necrópsias, aí, sem ter também compromissos clínicos, mas se criou, então, né, esse estadiamento, uma proposta de ascensão, seria, né, começaria no bulbo olfatório, no núcleo motor dorsal do vago, e essas alterações, então, migram ao longo do neuroeixo. Fato é que há numerosíssimas evidências de que um contingente grande de doentes tem uma manifestação anatomopatológica e clínica que ela não obedece os critérios do Braque. Isso é algo ainda hoje, infelizmente, negligenciado muitas vezes, essas fraquezas, limitações do sistema proposto, né, pelo Braque. Aí. Mas então juntou-se alfa-sinucleína, capacidade de priônica, são hipóteses. Uma hipótese que, junto com outra hipótese, criou-se então esse edifício aí de que a alfa-sinucleína ela é crucial para a patogênese da doença de Parkinson. E com implicação, se ela é crucial, como a amiloide seria, né, para a patogênese da doença de Alzheimer, vamos tentar remover, e nós vamos voltar a isso aí, nas tentativas de remoção da alfa-sinucleína, o que é que isso resultou na prática clínica. Né? Então, como eu dizia, a alfa-sinucleína, ela pode ser estudada na mucosa olfatória, né? Uma biópsia que eu imagino deve ser razoavelmente dolorosa, glândulas submandibulares, saliva, as colonoscopias aí, que todo ser humano precisa fazer, né? Segundo os nossos colegas gastroenterologistas, na pele e no líquor, né? Esse no líquor que é uma outra característica daquele sistema lá da Tânia Simone, seus colegas lá da Fundação Michael J. Fox, que eles só aceitam que seja feito, né, esse ensaio SAA no líquor, né, o que é uma crítica que é feita especialmente pelo Chuck Adler, do Arizona, que trabalha na Mayo Clinic e que tem uma experiência muito grande com a determinação da alfa-sinucleína na pele, com biópsia. Aliás, é disponível comercialmente já nos Estados Unidos. Mas então haveria maneiras aí de se identificar isso aí. Bom, mas do que é que se trata, então, esse ensaio de amplificação da alfa-sinucleína? Bem, a grosso modo, e para mim, que sou um clínico, né, humilde aí, paralelo que eu faço é com as reações de cadeia de polimerases, as PCS, com os quais nós estamos muito familiarizados, que resumidamente parte-se de uma molécula, às vezes pode ser uma única molécula, e cria-se um mecanismo que se amplifica e se visualiza isso aí. Então é semelhante, embora por meios bem distintos, né? Então vejam bem, se há resumidamente, isso aqui é uma publicação do Alberto Spy, da qual eu faço parte. Então,
monômero aqui de alfa-sinucleína, ele tem uma concentração muito baixa, mas basta ter uma molécula, e essa que é a grande questão, né? Isso não permite quantificar. Então, eles colocam aqui em contato, né, com oligômeros de alfa-sinucleína. Então, isso ele sofre literalmente um chacoalhar durante um prazo de tempo determinado. Então, esse estudo aqui da Nature Protocols, descreve o processo que o grupo da Fundação Michael J. Fox seguiu para fazer isso aí. Então, há um período que chacoalha, e nesse período de se chacoalhar, cria-se, então, artificialmente, claro, né, oligômeros de alfa-sinucleína que começam a se ter um processo de nucleação espontânea, né? E isso aqui, então, é que é o seeding mesmo, né? Que é a sementeira disso. Então, aparecem, nesse momento, né, uma quantidade muito grande dessas fibrilas que elas são visualizadas através de imunofluorescência. Então, é técnica, no final das contas, de imunofluorescência. Bom, isso aqui é um ensaio. Então, vejam que ele tem um período de nucleação, então que isso aqui é positivo, isso aqui é positivo e aqui é negativo. Quer dizer, alguém que não tem, de maneira nenhuma, alfa-sinucleína, né, modificada, né? A palavra mutada usa-se mais para coisas genéticas, né? E há uma presumível diferença entre a dinâmica da alfa-sinucleína na doença de Parkinson. Vejam que ela tem uma fluorescência muito alta, com os controles que basicamente ficam zero, e com a atrofia de multissistemas, porque a atrofia de multissistemas, a alfa-sinucleína é diferente. Aí, né? Ela é diferente não apenas molecularmente, mas quanto à localização. Essa alfa-sinucleína da atrofia do multissistemas, ela fica em oligodendrócitos. Não é uma doença neuronal, é uma doença glial, né? Devastadora, né? E mostra talvez a importância que a glia tem para nós, né? Então, isso aqui permitiria, idealmente, de fazer uma distinção. Há, no entanto, uma série de óbices quanto a isso aí. Bom, qual que é a primeira questão? As duas propostas, elas partem de uma premissa de que a alfa-sinucleína ela tem uma alta especificidade e uma alta sensibilidade. Isso significa, na especificidade, que elas seriam quase que únicas da doença de Parkinson e, né, demência por corpos de Levy e também o transtorno comportamental do sono REM. Então, seriam bastante sensíveis, né, específicas. E sensíveis porque os doentes todos, né, ou quase todos, teriam isso aí. Isso se baseou no estudo publicado, né, recebeu grande destaque assim, né, de publicidade leiga, né, movido pela Fundação Michael J. Fox, no Lancet Neurology. E aqui eles falam que a especificidade, por exemplo, em relação a controles saudáveis é de 96%. Mas vejam bem que quando nós analisamos, já nesse estudo, os diferentes tipos de clínicos de doença de Parkinson, a sensibilidade ela começa a cair. Então vejam bem, os doentes de Parkinson que têm um olfato normal, um terço deles, isso é negativo, eles não têm alfa-sinucleína. Esses indivíduos não têm doença de Parkinson? Óbvio que nós sabemos que têm, né? E aí, quando se passa também para indivíduos que têm essa mutação LARC2, que é uma mutação muito importante, né, inclusive aqui no Brasil, porque ela é muito frequente em povos mediterrâneos, tanto no lado norte quanto sul, e nós temos uma pletora aqui de imigrantes, né, quer sejam árabes, italianos, judeus, né? Então vejam que se alguém tem essa mutação, e é a mutação que melhor mimetiza a doença de Parkinson esporádica, né? E se é uma mulher que tem um olfato normal,
12% apenas que tem essa positividade. Então, vejam que fica realmente já a sensibilidade, ela não é uma sensibilidade que é apregoada e que é muito diferente de uma célula cancerosa. Enquanto uma célula cancerosa, né, numa biópsia de mama, é câncer. Acabou, né? Aqui é totalmente diferente, quer dizer, se poderia ter, né, em vários cenários, doença de Parkinson sem que tenha isso. Então, é uma debilidade disso aí. O que eu quero chamar a atenção é que isso aqui é o grupo do professor Nobu Hattori, da Juntendo, né, em Tóquio, que é a principal faculdade, né, de medicina do Japão. É uma jovem neurologista, né, a doutora Okuzumi, que é quem toca isso. Então, eles fizeram, primeiro, que eles conseguem fazer o SAA no sangue, o que facilita muito, e eles fizeram microscopia eletrônica. Então, vejam que na doença na atrofia de multissistemas, é diferente o padrão, tá, que são representados, do que encontra, por exemplo, em doenças por corpos de Levy, que inclui a doença de Parkinson. Então, são doenças realmente distintas, né? Bom, é muito interessante porque esses estudos eles saíram no fim de 2023 e início de 2024. Então, vejam como o Roberto Prado mencionou no início, como é uma área que desperta um interesse muito grande, né? E aqui nós temos, né, aqueles dados que eu já havia dado, mas o que eu quero mostrar a atenção é que no espaço aí de poucos meses, numerosos artigos foram atrás, então estudos foram atrás de saber, bom, será que isso é específico? Será que, né, especialmente a especificidade? Então vejam bem, esse é um grupo do Queen Square, do National Hospital. A pessoa é um neurologista jovem, o Ed Jabari, obviamente de ascendência árabe, é um estudo que ele apresentou, inclusive, há poucas semanas, né, no nosso congresso, na Filadélfia. Então vejam que ele foi estudar PSP, né? Eles têm um banco de cérebros muito grande lá, e é um grupo, na verdade, que une vários centros na Inglaterra, no Reino Unido, eu diria até, mas principalmente na Inglaterra. Então, o que eles encontram é que até 25% dos indivíduos que têm PSP, entre 8% a 25%, eles têm SAA positivo no líquor também. Então, isso indica que aquela especificidade proposta pelos autores, ela, na verdade, ela não resistiu a essas avaliações. Um dos estudos mais curiosos esse aqui dessa médica, Tartaglia, que é uma canadense, e há uma ironia aqui, vocês me permitam mencionar isso, porque ela trabalha com o Tony Lang. E ela mostra que em síndrome córtico-basal, terço, né, mais de um terço, tem positividade para isso, né, para o SAA, PSP. Então, o resumo é que as tauopatias, né, e esse aqui é um trabalho já do grupo lá da professora Claudia Trenko-Alder, né, a Britt Mollenhauer, que é a sucessora dela, lá em Kassel, mostra exatamente a mesma coisa, que é uma positividade grande em tauopatias. Então, cai por terra. E nós mostramos na própria tabela lá da Fundação Michael J. Fox que não é sensível. E esses estudos recentíssimos, agora de poucas semanas atrás, mostram que é igualmente inespecífico também. Então, né, e nós vamos voltar para a clínica agora. Mas é um estudo também muito recente lá do Banco de Cérebros de Londres. Então, vejam bem, olha só como é que é esse estudo aqui. Isso aqui é necrópsia. Então, eles diagnóstico necrópsia de doença de Parkinson. Eles olharam para trás quais foram os diagnósticos clínicos que foram feitos. Então, vejam que se nós consideramos alguém que é treinado clinicamente em movimentos anormais, há uma
capacidade de acertar 93% dos diagnósticos aí. É até melhor do que o próprio critério nosso da MDS, um critério de 2018, né? Então, a conclusão que eu chego, juntando esses dados todos, é que a clínica, feita de uma maneira cuidadosa, né, e informada por dados sólidos, né, conhecimentos semiológicos sólidos, ela é mais eficiente, mais específica e sensível para o diagnóstico de doença de Parkinson do que esses marcadores biológicos, né? Muito bem. E aí vem alguns aspectos, eu sei que eu estou me alongando aqui um pouquinho, mas uns 5 minutos mais eu acabo, é que, como eu já havia mencionado, não há uma correlação, né, desse ensaio com a progressão da doença. Aqui eu volto o trabalho lá da doutora Tânia Simone, né? Então, todos esses estágios aqui, eles têm SAA positivo igualmente, né? Então, como maneira de fazer uma distinção se é uma doença inicial, uma doença tardia, e nós sabemos que isso é completamente distinto na prática clínica, né? E o mesmo quando vai se medir agora a alfa-sinucleína no líquor, aqui não por SAA, mas é um estudo também, esse aqui da Brit, né, Mollenhauer, vejam que não há uma modificação dos níveis, né, ao longo do tempo aqui, né? Isso foi feito no líquor, eles têm um estadiamento, onde os doentes são puncionados periodicamente, né? E vejam que não há modificação. Então, não ajuda a entender a patogênese, né? Não prevê desfecho clínico. Isso aqui, mais uma vez, eu cito cá em cima o trabalho lá do grupo da própria Fundação Michael J. Fox, do Andrew Sideroff. Mas o que eu quero chamar a atenção são esses doentes aqui que começaram com transtorno comportamental do sono REM. Esse é um estudo muito importante, há um consórcio internacional desses doentes. Isso é liderado pelo Dr. Ron Postuma, do Canadá, né, embora o primeiro autor seja Josa. Então, vejam que ao longo do tempo, esses doentes que têm transtorno comportamental do sono REM e têm alfa-sinucleína positiva, eles podem evoluir para a doença de Parkinson, para corpo de Levy e até para atrofia de múltiplos sistemas, que são doenças muito diferentes entre si, né? Então, esses critérios, utilizando essa âncora, né, não permite fazer algo que é fundamental, que é, né, prognóstico, definição de desfecho clínico, que os oncologistas conseguem fazer. Isso é uma contribuição nossa, né, uma publicação no fim do ano passado, no Movimento Disorders, reunindo um grupo de colegas de diferentes locais do país, onde eu fiz uma estimativa que, no momento atual, é uma estimativa extremamente otimista. Apenas 17% dos que nós diagnosticamos como doença de Parkinson, no momento, eles têm acesso a esse ensaio SAA. E isso, na verdade, é falso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, são pouquíssimos centros que oferecem. Então, eu coloquei aqui que todos nos Estados Unidos têm acesso a isso. Então, é uma concessão. Na verdade, na prática, eu diria que é algo em torno de 5% no máximo dos pacientes que têm acesso a isso. Mesmo no Japão, por exemplo, né, aqui esse número, né, o grupo do professor Hattori tem uma casuística muito grande, mas o Japão é um país grande, com centros espalhados, e todos os outros centros não têm acesso a isso. É apenas lá quem é seguido na Juntendo, em Tóquio, né? E aí nós vamos para coisas mais fundamentais, gente, é que hoje há evidências que a alfa-sinucleína, por si só, ela não é patogênica, né? Há muitos indícios de que a questão central na patogênese da doença de Parkinson é copatologia. Esse é um artigo interessante. Então, é uma copatologia que envolve a própria alfa-sinucleína, mais amiloide, né? E especialmente tau. Então, esses 3 marcadores interagem entre si. Aliás, a própria doença de Alzheimer, hoje, diante dos problemas, né, com os resultados de ensaios anti-amiloide, tem uma abertura mais ampla para entender que há outras proteínas, a própria alfa-sinucleína, né,
como sendo importante, alterações vasculares, inflamatórias, etc., né? Esse estudo muito recente também, né, do grupo do professor Jeff Cordova, depois que ele mudou para o Arizona, ele é um estudo complexo, anátomo-patológico, mas o que nós temos aqui, gente, é basicamente o seguinte: aqui são marcadores de tal, né, e aqui são marcadores, isso na substância negra, marcadores de alfa-sinucleína. Então, aqui são normais, indivíduos, veja que já tem um pouquinho de tal, mas não tem alfa-sinucleína. E são indivíduos que já têm alterações motoras discretas, nada de alfa-sinucleína, mas já tem muita tal depositada. Doentes que já têm corpos de Levy, mas não tem uma clínica ainda, doença de Parkinson, aí ele começa a aparecer a alfa-sinucleína. E com doença de Parkinson, que aí tem alfa-sinucleína. Então, a conclusão desse estudo é que é possível, ironicamente, que a doença de Parkinson não seja a alfa-sinucleinopatia que nós dissemos, mas sim uma tauopatia. Então, primeiro começa a proteína tau e, posteriormente, secundariamente, é que se acumula a alfa-sinucleína, né? E um outro problema, né, muito sério que esses autores precisam lidar, e é curioso que a doutora Tânia Simone, né, e o professor Lang estão envolvidos, é que anticorpos altamente eficientes para removerem a alfa-sinucleína, nós sabemos que eles removem, porque há uma redução muito grande do nível da alfa-sinucleína, né, o prasinezumab, que é um ensaio clínico, e o outro, o cipanemab, e eles não conseguiram produzir qualquer modificação clínica, né? Esse anticorpo foi abandonado, a indústria farmacêutica, que é dona do prasinezumab, continua fazendo os estudos, achando que há um subgrupo de doentes que talvez possa responder. Mas o fato é que isso foi um imenso desapontamento quando saiu 2 anos atrás. Os doentes tinham aquela expectativa de que a vacina, né, na verdade, o anticorpo contra a alfa-sinucleína, resolveria a doença. E não é o caso. Então, mostra que remover a alfa-sinucleína não modifica a natureza da progressão da doença, né? E aqui é um estudo do próprio grupo, deles, né, enfim, lá da Fundação Michael J. Fox, mostrando aqui que esses doentes que participaram daqueles 2 ensaios, né, o Passadina do prasinezumab e o Spark do cipanemab, né, que estão aqui. Esses doentes, eles tinham o líquor. Então, eles foram lá e fizeram o SAA nesses doentes. Todos eram positivos, mas eles não tiveram um desfecho favorável. Então, confirma que o SAA positivo no líquor, ele não é capaz de prever o que é que ocorrerá com esses doentes. Não, a conclusão desse estudo, é um estudo muito recente aqui do Neurology, é que é preciso outros marcadores aí, né, que sejam capazes de detectar essa progressão. Bom, então, olha, essas propostas atuais de diagnóstico de estadiamento biológico não foram desenvolvidas a partir de dados. O grupo de autores é muito pequeno. Não usou numerosos marcadores, não se correlaciona com a patogênese, não prevê prognóstico, não define opção terapêutica e não tem acesso global, né? Então, retornando a um ponto que eu havia mencionado anteriormente, eu continuo a achar que nós precisamos de critérios que nos permitam avançar no diagnóstico, na definição de prognóstico e definição terapêutica, mas claramente as 2 propostas atuais, apesar do grande hype aí de mídia, né, que tiveram e continuam recebendo, eles não têm essa capacidade, né, de satisfazer os critérios atuais, né? E eu gostaria de encerrar mostrando um caso clínico presumido. Isso aqui é uma publicação nossa, né, que sairá em breve, nossa, minha, né, e do colega americano, Peter Schmidt, que trabalha muito com ensaios clínicos. Lá o Peter, ele discorre sobre
as limitações do SAA como uma ajuda para ensaios clínicos, mas o que me interessa, eu sou clínico, é clínico. Então, imagina isso. Paciente de 35 anos vai a uma urgência com a cefaleia. Nunca tinha tido dor de cabeça. Teve a cefaleia, na verdade tinha até, mas completamente diferente. Então, todo estudante aí de neurologia, né, sabe que isso é um sinal vermelho, precisa investigar, né? Então, suspeita de hemorragia subaracnoide, faz uma punção lombar, o líquido é normal. E aí essa senhora teria falado ao médico que tem história na família, e esse local para onde ela foi tem o SAA no líquido. E quando você quer fazer, ela falou, quero, né? E aí veio positivo, aí. E aí a paciente, né, pergunta para o médico, né, qual que é o diagnóstico? Aí ele fala, não, você tem MSD. O exame neurológico é normal. Pô, o que é isso? Nada, ou talvez muita coisa, porque, né, eu não tenho correlação clínica. E ela quer saber, bom, eu vou ter algum sintoma algum dia e nós não sabemos. Bom, se eu tiver algum sintoma, qual sintoma? Não sei, porque pode ser atrofia de muitos sistemas, né? Pode ser demência ao corpo de Levy, né? E aí é importante, há algo preventivo a ser feito? Não, né? Então, isso parece, eu ocasionalmente tenho sido criticado por esse caso clínico, mas eu nessa publicação em particular, eu tive uma batalha de argumentos grande com os revisores. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque nós sabemos que, por exemplo, né, os testes, até em sangue, né, para doença, supostamente doença de Alzheimer, já estão disponíveis aqui no Brasil. A pessoa atravessa a rua aqui, vai no laboratório e faz isso aí. Então, essas propostas, supostamente com a intenção de serem exclusivamente para avaliação de pesquisa, mas elas invadem a clínica, elas invadem o consultório de vocês, invadem o meu consultório e colocam esses doentes numa situação que eu me recordei aqui, que é do famoso caso contado pelo grande Cícero, né, na Roma clássica, desse Damocles aqui, que era um sujeito que bajulava o rei Dionísio lá da Sicília, e até que o rei ficou aborrecido e falou, não, você será rei por um dia. E ele colocou, então, aqui no trono, e colocou uma espada sobre a cabeça dele, ligada por apenas um fio da crina de cavalo, né? E o Damocles não achou graça nenhuma. Isso criou a expressão, né, que é viver sob uma espada de Damocles. A intenção do Dionísio é dizer que ele estava nessa posição, o tempo todo sendo pressionado. Mas, na verdade, eu creio que esse exame positivo sendo feito num contexto completamente disparatado, como é aquele, ele colocará os nossos doentes nessa situação aqui, o que eu acho que é um desserviço e, francamente, né, é uma movimentação ética indesejável, né? Parte desses argumentos, gente, eles estão nesse artigo aqui, né, que nós publicamos ainda, né, já saiu, na verdade, esse ano, e tem um mais recente ainda, né, que é a Lorraine Collier, que é, né, do Canadá, que é a primeira autora, e eu participo disso também. Né? Então, eu agradeço muito aqui a atenção de vocês, além do pessoal, desculpem, que trabalha comigo aqui em Belo Horizonte, né? Muitos desses argumentos eles se devem ao professor Andrew Liz, né? Aqui que eu devo contato a ele graças ao meu amigo Roberto Prado, professora Cláudia Trenkwalder, foi minha antecessora na presidência, e o doutor Alberto Espei. Né? Eu agradeço muito a atenção e eu peço desculpas aí por ter me alongado, mas pensei em fazer algo um pouco mais pausado, normalmente em 30 minutos que eu faço essa apresentação. Então, muito obrigado aí pela atenção aí de todos. Obrigado, Francisco. O assunto, como a gente já imaginava, e eu li alguns artigos após o convite de Fernando, um assunto de extrema aridez que não podia ser escorrido por qualquer pessoa. Tem que ser alguém que tenha vivido os últimos anos dessa tentativa, dessas propostas. Um assunto com
Hein, Fernando? O assunto tem a aridez do nosso semiárido aqui, de Alagoas, Sergipe, né? De É aridez, verdade, Roberto. É um assunto assunto do nosso realmente. semiárido agora no verão. E ele é curioso, viu, Roberto e Carros-pipa Francisco? já estão começando a pontuar. É porque, ao mesmo tempo em que ele é extremamente fascinante, ele parece que traz intrinsecamente uma sensação de frustração. Então, é uma coisa que fica sempre ali no, numa linha muito tênue entre uma coisa e outra. Se o Roberto me permitir, eu queria fazer já uma observação. Francisco, a sua aula, como sempre, foi uma aula muito eloquente e necessária. E eu diria que esse seu último slide desse caso clínico foi muito emblemático, porque mostrou de forma contundente o quanto a gente está com uma tecnologia muito avançada, mas que, ao mesmo tempo, se ela for usada como se tivesse vida própria, como se fosse uma inteligência artificial, digamos assim, poderia ser extremamente ineficaz e até mesmo danosa. E eu queria complementar esse comentário com uma pergunta, Francisco. Na doença de Alzheimer, a gente já tem, dosando e fazendo a relação da proteína tal fosforilado de beta-amiloide, a chamada assinatura no líquido da doença de Alzheimer. Em sua opinião, o que é que dificulta tanto que aconteça essa mesma assinatura na doença de Parkinson? Não, muito obrigado pelas palavras gentis aí suas, do Roberto, e eu vi aqui que alguns colegas aqui é, é, colocaram também comentários elogiosos. Muito obrigado aí pela generosidade de todos. Fernando, em relação a essa resposta, eu diria aqui, começando pela segunda parte, é, o conhecimento biológico da doença de Parkinson, ele é mais limitado do que na doença de Alzheimer. Alzheimer, agora, há uma ideia mais ampla quanto a outros marcadores. Eu acho que esse é um ponto, e o que eu tentei mostrar, especialmente com aquela parte em que eu discuti as limitações da alfa-sinucleína como, né, o elemento central da patogênese, nós estamos avançando nessa direção aí. Mas aí, voltando à situação da doença de Alzheimer, essa ideia de que essa relação entre beta-amiloide e tal, ela seja uma assinatura da doença de Alzheimer, ela é controversa, né? Por exemplo, esse estudo que eu recomendo a todos lerem, né, do Bruno Dubois, é um estudo que ele afirma com muita clareza que há um contingente expressivo de pessoas, né, no meu entendimento, se pode nem chamar de doentes, de pessoas que têm essa suposta assinatura, mas quando seguidos prospectivamente, esses indivíduos nunca desenvolverão qualquer alteração cognitiva, né? Então, eu acho que é preciso, pelo menos quanto a mim, eu tenho exerço uma cautela aí antes de abraçar essa ideia. Eu acho que sim, que é um avanço, mas de alguma maneira um pouco simplista também. Eu acho que Alzheimer ainda, né, se encontra no estágio que precisa dar mais passos aí. Claramente, a doença de Parkinson é preciso mais coisa também. Obrigado, Francisco. Eu gostaria que você mandasse esse artigo do Dubois para mim, para que eu possa divulgar no grupo para todo mundo. Tá, eu mando, sim, eu mando. Alguém mais quer fazer algum comentário ou pergunta? Paulo? Obrigado, Roberto. Queria perguntar ao Francisco se a biópsia de pele, na visão dele, tem esse mesmo valor ou a falta de valor prognóstico do que o alfa-sinucleína no líquor. E se eu não conheço, não fui atrás de pesquisa, qual é a sua impressão da biópsia de pele da pesquisa de alfa-sinucleinopatia? Pronto, você comenta. Não, a pergunta é muito importante, Paulo, porque isso aí
tecnicamente, aliás, esse laboratório americano, você faz um punch desse que os dermatologistas fazem, né? E envia um kit para né? Envia o kit para o laboratório e faz. Olha, segundo o Chuck Adler, que participou disso, teria uma especificidade, uma sensibilidade tão grande quanto o do líquor. Primeiro ponto. Se eu não me engano, custa $150 nos Estados Unidos. É o número aqui que me ocorre na cabeça agora, lembrando. Agora, tem uma questão aqui muito importante, é que o ideal é que se faça na nuca isso aí. Há estudos comparativos mostrando, por exemplo, quando é muito distal, a positividade cai bastante. A minha leitura, o Paulo, desses dados é que, a exemplo do que ocorre, né, com a oncologia, nós precisamos de um banco de dados muito bom para ter uma ideia da sensibilidade e especificidade. Você viu ali que, né, eu fiz questão de mostrar esses estudos, que o primeiro estudo lá do Andrew Sideroff dava uma sensibilidade do SAA imensa, mas quando começou a se ver populações, são pequenas aqueles estudos, tanto da Inglaterra quanto do próprio Canadá e da Alemanha, essa especificidade já baixa. Então, eu creio que nós, antes de assim, incorporar isso às nossas práticas, nós precisamos realmente de estudos confirmatórios com amostra maior para ter uma ideia do valor disso clínico, né? Muito obrigado. Nada, Paulo. Obrigado a você. Alguém mais quer fazer um comentário ou uma pergunta? Tem uma pergunta do Mário aqui, Dourado, que eu acho que é uma pergunta muito, muito boa, em que ele fala o seguinte: se nós, né, se a neuro continua sendo a mãe da clínica médica, que seria uma expressão lá do professor Barraquer, né, Bordas, lá da Espanha. Eu não acho que seja mãe, não, francamente, até mesmo porque nós somos um ramo da clínica médica, né? Agora, o que eu realmente acho, e eu uso essa expressão aqui com residentes, estudantes, pós-graduandos, é que, particularmente, eu creio que o Roberto, que milita também na área, imagino, concordará, é que nós somos e continuamos a ser o império da clínica. Né? O império da clínica no sentido, né, aquele estudo lá do Banco de Cérebro de Londres, mostrando que uma boa avaliação clínica, né, por alguém com experiência na área é superior aos ensaios de amplificação de alfa-sinucleína. Isso me reafirma essa ideia de que a clínica ela continua sendo assim absolutamente prioritária, né, na nossa área, né? A mãe é uma expressão, é como se tudo o restante fosse secundário, né? Eu não sei se o professor Barraquês tem essa intenção, mas o fato é que não. Mas o Paulo Canda tem uma pergunta aqui também. Muito obrigado, viu, Paulo, pelo comentário que você fez acima. Ele quer saber como eu conduzo casos em que o paciente apresentam apenas discreta roda denteada e foi consultar por outro motivo, né? Por exemplo, a enxaqueca. Olha, Paulo, o elemento, eu me preocupo quando eu detecto uma bradicinesia, porque essa é a marca assim que se correlaciona melhor com déficit dopaminérgico, né? Rigidez, especialmente se é discreta, ela pode ser secundária a uma série de coisas que frequentemente não tem relação com doença, né, de Parkinson, com parkinsonismo. Pode ser desde alguma coisa extraneurológica, algum problema articular, por exemplo, né? Mas alguns doentes com tremor essencial, por exemplo, ele, até por causa da contração, né, que fica rítmica, então às vezes me dá uma sensação do que é, né? Então eu fico, de fato,
achando que isso pode não ter importância. Não quer dizer que não possa evoluir. Num caso como esse, especificamente, seu doente, enxaqueca, você viu lá uma roda denteada. Eu não diria nada ao paciente, porque se for doença de Parkinson, por exemplo, um parkinsonismo, pela natureza da doença, isso vai evoluir e vai aparecer depois, né? Ora, se nós tivéssemos, não temos, uma medida muito eficaz, preventiva, aí valeria a pena. Mas nesse caso, se eu vou falar para o doente, olha, talvez você tenha um parkinsonismo e ele não me procurou por isso, eu acho que eu vou estar prestando um desserviço aí, né? Fernando, aí você tem uma outra pergunta, né? Tenho sim, Isso. Francisco. Por falar na questão do Mário, sobre a neurologia ser mãe da clínica médica, eu não sei se é mãe, mas tem um parentesco forte. E, aliás, Não, Francisco, você já está convidado a dar uma aula que você já deu certa vez sobre as relações entre os transtornos de movimento e a medicina interna, que foi uma aula maravilhosa e acho que todos têm o direito de ver essa aula. obrigado. Então, essa é uma relação realmente muito forte e eu diria assim que talvez junto com as neuropatias periféricas, os transtornos de movimento são quem fazem melhor essa interface entre a neurologia e a medicina interna. Já está convidado, Francisco, já está convidado, a gente vai marcar Obrigado. só a data depois. Obrigado. Mário, assim, se eu fosse, não, olha, quem sou eu para, né, discordar do professor Barraquês, que é assim, um monumento, né, da nossa área toda, mas eu diria que nós somos uma filha humilde aí, né, da clínica médica. E o Charcot, supostamente o primeiro, né, neurologista, ele começou como internista mesmo, com interesse nisso tudo, né? O Paulo perguntou sobre canabidiol na doença de Parkinson. Paulo, olha, as evidências são assim reiteradas, convincentes de que não há papel, né? Todos não, eu desconheço, não existe um único estudo que indique benefício, né, quanto a isso. Agora, a situação que nós vivemos é de um massacre assim mercadológico aí que cria dificuldade. Os doentes, compreensivelmente, exato, marketing, os doentes ficam portadores, né, de enfermidades que não são boas, a verdade é essa, e que as pessoas acenam com algo miraculoso, né? Então, eu compreendo e lamento muito, né? Mas pelo menos por aqui em Minas Gerais, parece que a onda agora está caindo aí, né? Eu soube até que agora são os veterinários que estão usando, agora propondo canabidiol para animais de estimação. Então, deixa os veterinários mexerem com isso aí. Alguém tem algum comentário ou pergunta? Mário já falou. Mário? O Mário vai fazer? Pronto. Estão me ouvindo? Sim, Mário. Sim. Eu não vou ligar a minha câmera, que eu esqueci de pentear meu cabelo, rapaz. Estou aqui todo sujo, sem camisa, acabei de chegar e fui bem relaxado aqui. Aí vai ficar feio aí a apresentação. Mas, olha, eu queria só, professor, parabéns, um tema interessante. Eu coloquei essa coisa da medicina aí, da clínica, que realmente eu concordo com o que o senhor falou aí. Talvez não seja a mãe, mas joga um papel importante comparando com as outras especialidades. Agora, o que eu queria reforçar é a cultura nossa de dados. Nós médicos brasileiros, somos muito fracos em coleta de dados. Eu estou envolvido aí no Registro Nacional de ELA, e é uma tristeza. Eu sei que realmente isso demora. O registro é uma coisa perene, uma coisa que demora, mas é triste nós, como levantar dados às vezes simples, como só epidemiológico. É difícil a turma colaborar, parece que tem um ciúme daquele dado, parece que aquele dado é só seu.
Quer dizer, é complicado. Nós temos que melhorar a cultura no Brasil de coleta de dados. Eu acho que em qualquer área aí da neurologia, da doença piramidal, eu estou vendo não dá ela. É triste mesmo, é muito triste coletar dados de colegas, porque parece que o dado é dele, ou tem que sair o nome dele na publicação para que aquele dado vale um dado importantíssimo para a saúde pública, para tudo. Então, esse é meu desabafo aí nessa questão de dados e que a gente melhore essa cultura de dados. Não, eu concordo. E os países que conseguiram e que conseguem um avanço, em grande medida, é graças a essa questão de colaboração. Obviamente, né, todos nós sabemos como isso é feito nos Estados Unidos, na, em alguns países europeus, mas um exemplo que eu gostaria de dar, porque tem semelhanças culturais conosco, é a Itália, na área de movimentos anormais aí. A Itália hoje tem uma série de estudos assim multicêntricos em Parkinson, em parkinsonismo atípicos, distonias, cirurgias, né, movimentos anormais, graças à capacidade que eles tiveram de vencer intrigas, disputas, ciúmes, vaidades, etc., e criar um grupo assim que as pessoas não precisam ser amigas, né? Mas assim colaboradores. Isso é um avanço muito grande para eles próprios, claro, né? Mas fundamentalmente para a ciência e para os doentes. Né? Eu concordo com você, Mário, completamente. Acho que o Paulo André tem outra pergunta também, né, Paulo? Você está mudo aí, Paulo. Perdão, eu só queria fazer um comentário e uma provocação nessa noite a você, Francisco, que acabou de citar Charcot, que em Paris já é 29 de novembro. Então, hoje é o aniversário do mestre, 199 anos do nascimento, em 1825, de Jean Martin. Então, parabéns a todos nós, discípulos de Charcot, e eu provoco o professor Fernando para 2025, no bicentenário, se fazer uma sessão específica sobre como Charcot veria a neurologia hoje, se estivesse entre nós. Já está aceito, Paulo, e a gente vai trocar uma ideia de como viabilizar isso e como fazer o desenho, mas eu acho uma excelente sugestão. Amanhã eu posto mais homenagens ao mestre. O Hélio Teive aí, que é um, né, grande interessado, especialista. Exatamente. O Hélio anda muito envolvido com as, inclusive, comemorações internacionais. E até a propósito disso, né, Paulo? A cada 29 de novembro, a MDS faz o Dia Internacional de Consciência de Movimentos Anormais, que é exatamente uma celebração e uma homenagem ao Charcot mesmo, né? Amanhã tem toda a programação no nosso site aí da MDS mesmo. Mas acho que o Fernando tem a ideia é ótima, o Paulo. Fernando. Uma última observação a respeito da relação entre doença de Parkinson e neuropatias periféricas. Eu queria saber, Francisco, na sua experiência, como tem sido essa relação que pode ser comorbidade e frequentemente é diagnóstico diferencial. Se você tem com frequência no início do quadro essa dúvida e como é que você tenta dirimir essa dúvida? É doença de Parkinson? É uma polineuropatia? São as duas coisas juntas? Fernando, olha, eu acho que essa questão ela se tornou assim, mais evidente com as terapias de infusão jejunal de levodopa. Até um terço dos indivíduos que são tratados, né, com isso. É uma técnica que nós nunca tivemos aqui no Brasil, eu creio que jamais teremos, mas é disponível na Europa Ocidental, em alguns países asiáticos e na América do Norte aí também. E é um tratamento muito eficaz, inclusive para flutuações e discinesias. Então, como eu dizia, um contingente razoável desses doentes desenvolve neuropatias periféricas, coisa que era um assunto inteiramente negligenciado em movimentos anormais. E isso levou a investigações que mostram que, na verdade, o que provavelmente acontece com esses doentes é que eles desenvolvem uma
uma neuropatia mais sintomática, mas há uma porcentagem de doentes com doença de Parkinson que tem uma neuropatia. Agora, na maioria das vezes, Fernando, isso é um quadro sintomático ou assintomático mesmo, né? Então, com a presença, por exemplo, de bradicinesia, aí fica um pouco mais fácil. Agora, uma questão que tem a ver até com a área que o nosso querido Mário Dourado milita, né? E o Andrew Lee sempre conta a história desse doente, que ele achava que tinha doença de Parkinson, porque estava bradicinético, mas na verdade era uma fraqueza focal que posteriormente era uma doença neurônio motor que o doente desenvolveu. Então, acho que essa é uma questão que, em alguns momentos, ela pode ter. Eu me recordo aqui de um doente meu que, como infelizmente sempre acontece nesse caso, morreu, né, com a doença neurônio motor e que foi encaminhado originariamente com a suspeita de ser um parkinsonismo atípico, porque não respondia a levodopa e era uma fraqueza no membro superior, era focal e, na verdade, era doença neurônio motor mesmo, né? Obrigado, Francisco. O Francisco, alguém mais tem algum comentário? Eu quero agradecer a Francisco, além da palestra, quero agradecer por ter mencionado a nossa jornada Norte-Nordeste Neurologia, em 1995, onde eu conheci mais proximamente Francisco e estiveram aqui em Aracaju o professor Andrew Lies, Eduardo Tolosa, Luiz Augusto Franco Andrade, o professor Cardoso, como eu já mencionei, Wagner Horta era o tradutor oficial aí do professor Andrew Lies, e estivemos, inclusive, em minha casa, onde jantamos. Um encontro muito simples, sem grandes patrocínios, mas que marcou muito a vida de Sergipe, a minha vida em particular. E aquele encontro de Ouro Preto também, Francisco, foi espetacular. Sim, sim. Aquele primeiro encontro de Ouro Preto. Foram encontros absolutamente marcantes, que me deixaram empolgados com essa subespecialidade que eu acompanho até hoje. Então, obrigado por mencionar. Curiosamente, eu estou aqui na minha frente com aquelas fotos antigas, isso Que ótimo, que ótimo. século passado, na era pré-celular, não tinha celular, nada, então são poucas fotos, ainda à moda antiga, aquelas fotos ainda reveladas à moda antiga. Eu sempre gosto de rever. Obrigado, então, e obrigado pela palestra. Muito boa. Obrigado, Agradeço a todos Francisco. aqui a Obrigado, participação, Roberto. viu, Fernando? Muito obrigado, Francisco. Você, como sempre, eu sempre digo que a Alagoas não perdeu o Francisco. A Alagoas ganhou um neurocientista de nível internacional para nos apoiar. Então, não perdemos, só ganhamos. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Roberto. Ô, Fernando, Obrigado, muito obrigado. eu prometi a Fernando, ele colocou, Francisco, Fernando colocou Jorge de Lima, citou o acendedor de lampiões no grupo lá Neuroestádio, não é isso, Fernando? Isso. Acendedor de lampiões. Jorge de Lima é outro alagoano, né, que foi médico, escritor, romancista. Era médico, sim. Sim, é um médico de grande importância, e nessa revisão que eu fiz agora, depois que você publicou o Acendedor de Lampiões, Fernando, eu vi que ele foi cotado até para o Prêmio Nobel de Literatura. E morreu antes disso. Em 58, ele morreu em 53, enfim, mas ele chegou a ser cotado, mostrando a importância. Então, Alagoas tem essa importância grande também na literatura, com Graciliano e Buarque, Aurélio Buarque, que tem estátuas agora aí na praia de Maceió, né? Muito bom. Isso. Então, na área de neurociências agora temos pessoas aí como Francisco, Fernando aí, defendendo aí. E a nossa representante do Nordeste agora é a Letícia, né? A representante do Nordeste na Academia Brasileira de Neurologia. Então, Alagoas está em alta evidência. Obrigado. Boa noite a gente. todos. Uma boa grande noite abraço. a todos aí. Um grande abraço. Obrigado, Paulo. Tchau. Paulo, amanhã eu estou esperando as homenagens a Charcot, viu, Paulo? Pode deixar. Quero ver amanhã. Eu gosto, eu reposto algumas de suas aqui para a sociedade local, para a nossa neurologia local. Para estimular o pessoal agora, principalmente agora que eu estou no departamento de História da Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia, junto com Péricles e o Mar.
Então, sou mais um apaixonado. Amanhã eu vou provocar o pessoal, então, do DC, Ótimo. História da Neurologia. Muito Né? bom, Paulo. Eu gosto muito de suas publicações. Igualmente. Obrigado você. Boa noite. Tá, boa noite a todos. Boa noite a todos.